Sofrimento é uma coisa que nos causa medo e nós sempre buscamos, é natural do ser humano afastar-se, buscar situações que não lhe causem sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, e quando existe alguém que sente prazer com o sofrimento, essa pessoa acaba tendo algum distúrbio psíquico e precisa procurar ajuda, porque não é natural sentir prazer, não é natural sofrer e gostar de sofrer, não é natural o sofrimento, embora o sofrimento seja uma coisa que acontece no nosso dia a dia, embora os sofrimentos estejam presentes, mas tudo que nós fazemos para afastar de nós o sofrimento. E nós buscamos sempre uma situação, uma acomodação que nos livre, que nos afaste do sofrimento. Por outro lado, alguns sofrimentos nós suportamos e nós até aceitamos esses sofrimentos porque eles nos trazem algum benefício ou alguma coisa que nós vamos ganhar com isso. Exemplo, quando alguém vai fazer uma cirurgia plástica, sabe que vai doer, sabe que vai ser uma coisa desconfortável, sabe que vai puxar a pele, sabe que vai ter que cortar, e que tudo isso causa dor, causa sofrimento. Mas a pessoa que se submete a uma cirurgia plástica, quando é uma questão estética, ela está disposta ao sofrimento, seja um homem, seja uma mulher, está disposto a sofrer por causa daquilo que espera da cirurgia plástica. Fazer tatuagem dói, e dizem que dói muito, causa febre, causa desconforto, depois tem que cicatrizar, e a cicatrização demora um certo tempo, é preciso ter um cuidado, mas as pessoas que querem fazer a tatuagem estão dispostas a sofrer, ainda que seja tatuar o corpo inteiro, a pessoa está disposta a passar por este sofrimento, está disposta a passar por essa dor, porque aquilo lhe agrada e ela quer depois mostrar, exibir aquela tatuagem que fez como sinal de que é algo que ela aprecia. Então é uma dor que é suportável. Outras coisas também nos causam dor, nos causam sofrimento. Por exemplo, a mãe passa pela dor do parto, porque ela sabe que vai dar à luz a uma criança, então ela suporta essa dor, porque ela vê uma finalidade maior do que ela mesma, do que aquele acontecimento. Algumas dores, nós passamos por elas, porque nós vemos um sentido. Na segunda leitura, quando São Paulo falava a Tiago, ele começava nesse trecho que nós ouvimos, aliás a Timóteo, ele começava dizendo assim: sofre comigo por causa do Evangelho. Será que nós temos disposição para sofrer por causa do Evangelho? Por questões estéticas, a gente já sabe que é capaz de sofrer. Mas será que nós temos essa capacidade de sofrer por causa da palavra de Deus? Será que nós estamos dispostos a renunciar àquelas coisas que o mundo oferece e que parecem muito boas, que parecem muito fáceis, por causa do Evangelho? Será que os nossos políticos, aqueles que nós votamos na última eleição, desde a presidência até o Senado, passando pela Câmara, será que eles, que se diziam ou que se dizem católicos, estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho e não serem a favor do aborto? Será que nós estamos dispostos a renunciar a qualquer forma de enriquecimento fácil, ilícito, não pagando impostos, sonegando, dando um jeitinho de ganhar sobre os outros, não pagando salários justos,
sendo desonestos de alguma maneira? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que os casais que se casam estão dispostos a renunciar todas as outras provações, todas as outras possibilidades, por causa daquele juramento de fidelidade que fizeram diante do sacerdote, que ali era um representante de Deus, então que fizeram diante de Deus? Será que nós estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, quando nós temos que dar um testemunho concreto de que ser católico, ser cristão, faz a diferença na nossa vida? Quando as pessoas dizem assim: ah, mas você é um idiota por fazer as coisas desse jeito, você é um besta fazer assim, todo mundo faz errado, por que que você vai ser o certinho? Por que que você vai fazer a coisa certa? É isso que significa concretamente sofrer pelo Evangelho. Significa não apenas escutar a palavra de Deus na missa, significa não apenas ler a palavra de Deus na Escritura, significa colocar em prática esta palavra de tal forma que você se torna no mundo um sinal de contradição, e isso é sofrer pelo Evangelho. É isso, é este convite muito concreto. Então não é uma coisa ideal, não é uma ideia de São Paulo, sobre o sofrimento, não é uma idealização do sofrimento, mas aquilo que São Paulo traz é exatamente isso. Sofrer pelo Evangelho é viver nos dias de hoje a perseguição, é viver nos dias de hoje a contradição, é ser um jovem que na vida faz uma opção diferente daquela que outras pessoas fazem, diferente daquela opção que leva à morte, diferente daquela opção que leva ao abuso do próprio corpo. O corpo que nós temos não é nosso, não é nossa propriedade. Meu corpo, minhas regras. Isso é uma mentira que vai sendo impregnada na mente das pessoas. Sofrer pelo Evangelho é isso. Sofrer pelo Evangelho é ter consciência desta circunstância, é ter consciência desta realidade. Quando Abraão deixou a terra onde estava, ele certamente encontrou muitas dificuldades, ele certamente encontrou muitas contradições e muitas contrariedades, mas ele foi por causa de uma obediência a Deus, e é nesta obediência a Deus que ele encontrou a verdadeira realização da sua vida e a verdadeira felicidade. Quando Jesus subiu ao monte com os seus discípulos na transfiguração, é muito fácil dizer que que nós estamos diante de Jesus transfigurado. Os discípulos querem logo fazer ali uma situação confortável. Os discípulos querem ali logo fazer as suas tendas. E às vezes nós queremos fazer a mesma coisa, fazer as nossas tendas para manter a nossa ideia, o nosso jeito de ser, até viver a fé do jeito que nós queremos. E é por isso que Jesus convida os discípulos a descer o monte. Descer o monte por quê? Porque não se vive a fé numa ideologia, num ideal, mas se vive a fé na prática, no dia a dia, nas coisas concretas, nas coisas reais. É aí que nós testemunhamos. Quando os discípulos descem a montanha, eles ainda estão assustados, porque a vida cristã não é um passeio no parque, a vida cristã não é um passeio no jardim, é uma opção muito concreta, e quem não quer fazer a opção, tem toda a liberdade de descer a montanha e ir para o outro caminho, procurar outro lugar. Não é obrigatório ser cristão, ninguém é obrigado a ser cristão, mas se é para ser cristão,
então nós somos chamados a esta vivência concreta da fé. Sofrer por causa do Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos convida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.